Glória a Deus, né? Vamos começar aqui. Gostaria de falar do tema de hoje, que vai ser como ler a Bíblia e os erros que a gente não deve cometer aqui, né? Que a gente vai começar, que vai ter 5 pontos que eu quero, né, tratar aqui. Que o primeiro vai ser, né, o erro da leitura. O segundo vai falar da tradução. O terceiro vai falar da contradição. O quarto vai tratar, né, do dicionário. O quinto vai tratar do distorção de texto, né? Bora lá. O primeiro conselho que eu tenho que dar aqui sobre ler a Bíblia, que é o seguinte: a gente tem que aprender a não ter pressa para ler. A gente tem que ler com muita calma, com paciência, e a gente tem que respeitar os pontos e vírgulas, porque a maioria das pessoas lê a Bíblia não respeita nem ponto, nem vírgula, nem acento, nem traço, nem reticência, nada, nenhuma das, né, como é que eu posso dizer, que eu já até esqueci como é que chama isso aqui nas regrinhas de leitura, né, vírgula, esses negócios aí que eu esqueci como é que fala. E a gente tem que respeitar para conseguir entender o texto direito, e a gente tem que ler e reler, saber o que é que tá lendo, entender o que tá lendo. Se a gente não estiver entendendo o que a gente tá lendo, não vai adiantar absolutamente nada, né? E é uma completa perda de tempo que você leu, porque vai esquecer tudo. A gente tem que absorver o texto e compreender o que a gente está lendo. É a primeira coisa que eu vou falar aqui, né? Que é um texto que eu separei, que é muito comum, que as pessoas interpretam totalmente errado, porque não respeitam a vírgula e não compreendem o texto, porque não leem com que atenção, que gera até, de certa forma, uma heresia, né? Porque estão distorcendo o que o texto quer dizer. E se você está distorcendo o texto, você está criando uma heresia. E esse texto, que é o texto mais comum que a gente vê, que é João 14, que está assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar. Que esse texto, todo mundo distorce esse texto, que é simples. Aqui todo mundo prega o seguinte: não se preocupa, não se turbe. Por quê? Porque Jesus foi preparar lugar e não vai acontecer nada de ruim com você, alguma coisa assim, blá 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 blá. E isso está errado. Jesus em momento nenhum disse que ia preparar lugar. Isso é um equívoco da parte das pessoas, porque é só a gente ler o texto que a gente vai entender muito claro que Jesus não fala que vai preparar lugar. Por quê? Porque o povo não entende o sentido do versículo 2, que ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele fala há muitas moradas, ou seja, isso é uma afirmação. Ele está falando que já tem. Então, lá é cheio de moradas, é cheio de casas. Aí depois ele fala na segunda parte, que fala o quê? Se não fosse assim, ou seja, se não tivessem muitas moradas na casa de meu pai, eu vou-lo teria dito. Que vou-lo teria dito quer dizer o quê? Eu vou dizer outra coisa para vocês. Se na casa dos meus pais não tivesse muitas moradas, eu diria o seguinte para vocês: pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, vocês devem ter compreendido. Ele já dá uma afirmação e fala: na minha casa tem muitas moradas. E se não tivesse muitas moradas, eu ia lá e eu ia preparar as casas. Eu ia pegar, ia bater o concreto e ia construir as casas, para que vocês pudessem estar comigo. Mas como lá tem, eu não vou preparar o lugar. Eu só estou dando uma afirmação para vocês: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Isso nada mais é do que para enfatizar o versículo 1, esse texto que vem depois. Jesus está falando nada mais o seguinte: olha, não se preocupe, no meu reino tem moradia para todo mundo pode vir, venha após mim. Creia em mim e não se preocupe, não fique alvoroçado ou preocupado com as coisas que vão acontecer, porque eu sou a solução, as coisas vão dar certo. Então não se preocupe, tem um lugar preparado para todos aqueles que me servem.
É o que Jesus está falando, só que as pessoas pegam e falam, não, ele disse que vai preparar lugar. Ele não vai preparar lugar, o lugar já está preparado. E se você acha que vai preparar lugar, tem um texto que afirma isso. Que se a gente for lá para Mateus 25, 34, Jesus afirma de novo que ele não vai preparar lugar para a gente, porque já está tudo pronto. Que é o quê? Então, o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí como herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus já está falando, a casa que ele falou que ia preparar, o reino dos céus, que você achou que ele ia preparar o lugar, já está tudo preparado. Então, na verdade, ele não vai preparar nada, porque Mateus 25, 34 fala o seguinte, desde a fundação do mundo, Jesus já tinha preparado tudo, porque ele é onisciente e ele sabia de tudo. Então já está tudo preparado. Isso é o quê? Isso é um dos erros que acontece quando a gente foca o quê? Na leitura, que a gente está lendo a Bíblia de forma errada. Por quê? A pessoa lê o texto corrido e entende o que? Só foca na outra parte do versículo lá de João, que fala, foi preparar lugar. E realmente, ele não foi preparar, porque já está pronto. Por isso que ele fala, credes em Deus e credes em mim. Não se turbe o vosso coração. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas questões, que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, que é uma coisa que realmente dá muito errado. Então esse é um primeiro ponto que eu quero tratar com as pessoas, que a gente tem que tomar cuidado na hora da leitura, respeitar os pontos e vírgulas e entender o que está lendo, senão você vai criar uma heresia, porque a gente já entende que a pessoa não tem intenção de falar que criar uma heresia em si, mas no momento que você fala que o texto fala que Jesus não vai preparar um lugar e você fala que ele vai, você está gerando uma heresia. Você está falando que ele foi fazer uma coisa que ele não foi fazer. E isso é um erro de interpretação comum, mas que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o texto é claro e fala, já está pronto, então não se preocupa. Deus te espera, só segue e confia nele que tudo vai dar certo. Que é o que Jesus está falando nesse primeiro texto. Esse é o primeiro ponto. Agora a gente vai para o segundo. A gente vai falar aqui a respeito da tradução. Um texto muito comum que as pessoas citam, que o erro foi da tradução. Está traduzido errado. E por conta de estar traduzindo errado, ele faz a Bíblia se contradizer. E isso é péssimo. Faz a Bíblia se contradizer e as pessoas acabam pregando isso. E esse texto, na verdade, nem assim é o texto, mas em si o versículo, né? Que traz como podemos dizer, a maior discórdia de tudo, né? Que faz a Bíblia se contradizer. Que é o quê? Que a gente vai pegar lá, ó. Que tá lá no Salmo 21, que vai dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa tradução tá errada. Totalmente errada. Não tá certa, não. Porque se a gente for pegar a tradução correta, que nem eu tenho aqui na minha versão, que é a versão de Nelson, que é a minha versão mais próxima do original que eu encontrei até hoje, ela vai estar no certo, e ela vai estar assim no versículo 1. Jeová Roim é meu pastor, e não me faltará. Ou seja, o que vai te faltar não são os bens, que nem na tradução incorreta, mas sim o Senhor que não vai te faltar. Porque na tradução errada fala que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Nisso a gente entende o quê? Que os bens não vão me faltar. Se os bens não me faltam, quer dizer que eu vou ter abundância e tipo assim, eu não vou ser pobre, eu vou ser rico, eu vou ser bem sucedido e nada disso vai me faltar. E que a gente sabe que não é verdade, porque o povo de Deus passa por necessidade e passa por luta. Porque se esse versículo, a tradução correta é que os bens não vão me faltar, que nem nada me faltará, tá errada. Porque o certo vai estar lá em Filipenses, que nem Paulo fala. Se a gente for aqui para Filipenses, aqui no texto vai ser bem claro também. O que Paulo vai falar a respeito de nada vai me faltar. Quer ver, ó? Filipenses vai ser o 4. Filipenses 4:11. Aqui, ó. Não vos digo isso porque estejais necessitado ou com indigente, porque
Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei estar em necessidade e sei estar em abundância. Em tudo e por tudo estou experimentado, tanto a estar saciado como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque tudo posso suportar em Cristo que me fortalece. Aí também tá outro ponto, que é o que? Versículo isolado, texto sem o contexto gera heresia, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode nada, porque a pessoa pensa que pode tudo, que é o Superman, que vai dar tudo certo, não vai não. Que nem o texto é claro. Paulo fala, sem a ter em abundância padecer necessidade. Ou seja, a tradução correta é que nem tá lá. Que nem na versão de Nelson, fala o seguinte, o Senhor não me faltará. Então tem que entender uma coisa, Deus é meu pastor. Se Ele é meu pastor, Ele vai cuidar de mim. Eu tenho que entender uma coisa, Ele não vai me faltar. Deus nunca vai me abandonar. Deus nunca vai estar longe de mim. Ele sempre vai estar próximo de mim. E Ele não vai faltar na minha vida. Eu sempre vou poder contar com Ele. Então aquela tradução que fala, o meu pastor e nada me faltará, está totalmente errada. Ela gera o quê? Uma contradição na Bíblia. Que nem Paulo fala, se eu aprendi a ter em abundância, a ter necessidade, logo o Senhor não é meu pastor e as coisas vão me faltar. Então aquilo lá gera o quê? Uma contradição na Bíblia. Lógico que na hora que a gente percebe isso, a gente entende o quê? A Bíblia é uma mentira. Porque se ela fala que as coisas não vão me faltar e elas me faltam, então é uma mentira. E logo não é a verdade. E nós todos sabemos que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Então a gente entende o quê? Tradução errada atrapalha muito na leitura da Bíblia e em você entender o real sentido que ela tem. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Que nem essa tradução do o Senhor é meu pastor. A gente tem que tomar cuidado com ela, porque ela realmente está traduzida errada. E isso é um erro que está em 99% das Bíblias e o povo não corrige. E isso é um erro grave, porque estão pregando coisas erradas, porque estão se contradizendo, porque eles falam, as coisas não vão te faltar. E é uma mentira, porque Paulo muitas das vezes já foi chicoteado, passou fome, nudez, perigos, peste, tanto que ele vai lá e cita, eu acho que em Romanos, isso que ele fala de todos os problemas que ele já passou e como ele passou por muita coisa, que nem ele mesmo fala, eu já passei fome, já fiquei sem roupa, já fui açoitado, apedrejado, então já passou muita coisa ruim. Então, aquele versículo de o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, nunca foi real na vida de Paulo. Mas o versículo que fala que o Senhor é meu pastor e Deus não me faltará, esse sim foi verdadeiro, que é a tradução original, e esse foi verdadeiro na vida de Paulo. Mostrando que o quê? Em todos esses momentos ruins que Paulo passou, Deus estava com ele, porque ele sabia da verdade que está em Cristo, que o importante é Cristo, não o que eu passo nem o que eu sofro nessa vida, mas sim Cristo unicamente. E esse é o segundo ponto que a gente está falando, né? Da questão dos erros, né? De ler a Bíblia, porque a tradução também atrapalha. E a gente tem que tomar cuidado com a tradução. Buscar sempre a Bíblia com a tradução mais original. Não nessas versões. Versão atualizada, versão moderna, versão para jovens, versão para criança. Não, você tem que caçar o mais original possível. É isso que a gente tem que caçar. E o segundo ponto a gente vai lá para... Terceiro. Contradição. 1 Samuel 15. Essa contradição aqui é bem da hora pra gente estudar aqui, né? Dar uma passadinha aqui que é a contradição top que o povo... Essa aqui é da hora. Que essa aqui o povo também usa pra falar o quê? Que a Bíblia também é uma mentira, porque ela vai falar a questão do arrependimento que as pessoas não entendem. Que é o seguinte aqui, ó. E diz assim: arrependo-me de ter designado a Saul como rei, pois deixou de me seguir e não cumpriu os meus mandamentos. E isso deixou Samuel tão aflito que clamou a Jeová durante toda aquela noite. Samuel 15:11. Agora o outro ponto que a gente vai entender esse negócio da contradição está lá em Números 23:19. Olha só. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele prometeu e não o cumprirá? Essa é a questão dos erros de interpretação.
E também porque as pessoas elas não entendem, porque tá escrito o quê? Deus não se arrepende. Aí você vai lá para Samuel, que passa anos depois, né, de Números, que Números é Moisés no deserto lá com o povo. Aí Samuel já é a lei lá, os tem estabelecido o tabernáculo, a nação de Israel lutando com os filisteus. Aí Deus vai lá e fala que se arrepende. Aí o povo fica assim, uai, a Bíblia é uma mentira. Por quê? Porque Deus falou que não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e está arrependido de ter feito isso. Outro erro de tradução. Porque se a gente pegar aqui no Números, ele está falando o quê? Deus não se arrepende, a questão de promessas feitas ao homem. Porque ele fala assim, ó, Deus não é homem para que minta, ponto. Nem filho do homem para que se arrependa. Entendi, ele não se arrependa, mas de quê? Vamos ler o resto do versículo. Está escrito o quê? Porventura, se ele prometeu não cumprirá, ele faz uma pergunta retórica, ou seja, ele dá a resposta antes e depois faz uma pergunta retórica depois. Que ele está falando o quê? Se a gente for interpretar isso aqui na maneira correta, vai estar o seguinte, olha, Deus te fez uma promessa e ele vai cumprir, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de ter feito essa promessa. Essa aqui é a tradução correta, né? Interpretação correta do versículo. Porque aqui não está se contradizendo com Samuel. Se a gente pegar lá para olhar Samuel, não vai estar se contradizendo. Na verdade, vai estar falando assim, se Deus te faz uma promessa, Deus nunca vai se arrepender de ter feito uma promessa para você. Ele é fiel para cumprir. Agora, a questão do arrependimento aqui, Deus está falando o quê? Que ele se arrependeu de ter designado Saul como rei. E por que o Senhor se arrependeu disso? Se a gente for ler o capítulo 8 de Samuel, a gente vai entender o que é o arrependimento de Deus. Que as pessoas pensam assim que Deus se arrepende porque, não, Deus cometeu um erro. E na verdade Deus não erra, ele não comete erros. E a gente vai ler esse capítulo praticamente todo aqui para entender por que Deus falou que se arrependeu, né, de ter colocado Saul como rei. E tá o seguinte aqui, a gente vai começar 1 Samuel 8, 5. E diz o seguinte, ele disseram, eis que já és velho, e teus filhos não andam em teus caminhos. Portanto, estabelece sobre nós um rei, que nos julgue, como todas as nações. Mas a coisa desagradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou a Jeová. E Jeová disse a Samuel, escuta a voz do povo em tudo o que disserem, porque não te desprezam a ti, mas desprezam a mim, para que eu não seja o rei deles, conforme tudo o que fez desde o dia em que os resgatei do Egito até hoje. Deixa-me ir servindo a outros deuses, assim fez contigo. Agora, pois, ouve a sua voz, mas adverte-lhes seriamente e declara-lhes em assembléia solene o direito do rei que reinará sobre eles. E Samuel relatou todas as palavras de Jeová ao povo, que lhe pediu um rei. E acrescentou, esta será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os colocará em seus carros de guerra e na cavalaria, e eles correrão adiante de seus carros. E os designará como capitões de milhares e capitões de 50, e os chamarás para ararem os seus campos, para recolherem a sua colheita, para fazerem as suas armas de guerra e instrumentos para os seus carros. E tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará os vossos campos, as vossas vinhas e os vossos melhores olivais, e os dará a seus servos, e dizimará as vossas sementes e as vossas vinhas, para dar aos seus eunucos e a seus servos, e tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos, e os ocupará em seu serviço. E dizimará o vosso rebanho, e vós mesmos lhe sereis por servos. E clamareis naquele dia por causa do vosso rei, a quem elegiste, mas Jeová não vos responderá naquele dia,
não vos responderá naquele dia. Mas o povo se negou a escutar a voz de Samuel e disse: não, que haja rei sobre nós, para que possamos ser como todas as nações, para que o nosso rei nos julgue, saia adiante de nós e peleje em nossas batalhas. E Samuel escutou todas as palavras do povo e mencionou aos ouvidos de Jeová. E Jeová disse a Samuel: escuta a voz e dá-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: e de cada um a sua cidade. Gente, isso aqui é uma coisa que não. A pior coisa que acontece. Cuidado com o que você deseja. Deus se arrepende de ter posto Saul. Por que Deus se arrepende de ter posto Saul? O que Deus se arrepende é simples: de ter atendido a oração do povo. O povo não entendeu uma coisa: o rei deles era Deus. Tanto que ele fala: Samuel, não desprezam a ti, mas desprezam a mim, porque não desejam que eu seja o rei deles. Então, no momento que o povo pede um rei para Samuel, eles estão desprezando o Senhor, que era o rei deles, e eles queriam o quê? Que um rei fosse a peleja e eles fossem iguais às outras nações, o que eles não deviam ser. Porque a nação de Israel devia ser uma nação que era regida pela religião deles, e não uma nação regida por um governo e ter uma religião à parte. Devia ser regida era pelo Deus dele, pela religião, os costumes que o Deus deles impôs, que esse era o certo. E Deus colocou isso para eles, que era para eles fazerem isso, só que o povo não quer. E ele fala aqui: vocês vão ter consequências, porque eu sou rei. Ele vai tirar imposto de vocês, ele vai pegar seus filhos, suas filhas, vai levar para a guerra, vai usar eles de escravo, vai usar eles para fazer isso, coisa e tal. Mas os caras: não, a gente quer um rei, porque o povo não sabe escutar o Senhor. Então Deus fala com Samuel: Samuel, não esquenta a cabeça. Eles estão pedindo, eles querem, dá para eles. Eles não querem um rei, eu vou dar um cara para eles. E quem que Deus escolhe? Saul, que só fez o quê? Burrice na vida. Tanto que Deus se arrepende de quê? De ter atendido a oração do povo. Quando Deus se arrepende, na verdade, não é ele se arrepender de um erro que ele cometeu. Ele se arrepende do erro que você está cometendo. Porque o erro aqui é do povo de pedir o rei, que vai fazer muita burrice na vida. Só que o povo quer. Então Deus faz o quê? Eu vou te dar, mas eu tô sim, já tô me arrependendo do fato de ter que te dar esse cara. Porque ele não vai fazer nada que presta, só vai trazer dois sofrimentos para você e para sua família. Mas já que você quer, então toma. Eu já estou me arrependendo por você no seu lugar. Esse é o arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus nada mais é do que o quê? Deus te dá aquilo que você deseja, sendo que aquilo que você deseja não é o melhor para você, mas você quer, e isso vai te dar muito problema. Mas Deus tá o quê? Ele vai lá e te dá. Aí acontece o quê? Te dá problema. Aí Deus fica assim: pra que eu fui dar isso pra ele? A dor e o sofrimento que ele tá passando, mas eu tive que dar, porque ele não tá pedindo, ele não tá pirraçando, que nem criança, falando que quer, então toma, agora se lasca com seus problemas. E essa é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, gente. Se você pede uma coisa demais para Deus, você tem que entender uma coisa: seja que nem Jesus. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava na cruz, ele tinha medo de ir para a cruz. Porque se as pessoas falarem: ah não, Jesus foi e não pensou duas vezes. Não, Jesus pensou e foi mais de duas, foi 3 vezes. Jesus ora: se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: Pai, eu não estou muito afim não, viu? Disso morrer por essa humanidade não, mas é o seguinte: o que importa não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Se tiver jeito de eu não morrer pela humanidade, eu não tiver que sofrer na cruz por isso, eu prefiro assim, viu? Se tiver um jeito aí de salvar ele sem eu ter que morrer, eu prefiro. Eu gosto deles, mas eu não tô afim muito de sofrer por isso. Eu acho que não compensa esse sofrimento todo, mas se é necessário, seja feito o que o Senhor quer, porque não importa se vai me causar dor ou sofrimento. Não importa o que eu quero, mas sim o que tu queres, porque o Senhor é o Deus soberano e o Senhor é que rege a minha vida. Essa foi a atitude de Jesus e é o que a gente tem que ter. Só que aqui o povo não quer saber. Eles falam: eu quero, me dá, que nem criança mimada. Aí Jesus vai lá e faz o quê? O Senhor vai lá e faz o quê? Toma, receba. Você quer um Saul que vai ferrar com a sua vida? Então toma Saul pra você. Toma Saul e se lasca com seus problemas. Aí Deus vai lá, vê todas as burradas que Saul fez e fala assim: me arrependi de ter colocado esse cara no trono. Para que eu fui colocar esse cara? Eu não fiz nada que presta.
Para que eu fui atender ao pedido do povo e colocar esse cara? Porque Saul nada mais é do que o povo colhendo aquilo que eles pediu. Eles pediam um rei que não prestava, igual o dos outros mundos, um ímpio. Porque queriam um rei igual das outras nações. O que eles ganham foi o quê? Foi um rei ímpio, que era Saul. Porque Saul não era crente nem que a vaca tussa. Não era mesmo. O cara era um baita de um idólatra, de um ímpio desobediente que achava que podia fazer o que quisesse. Só porque tinha o título de rei. O cara nunca realmente se dedicou a Deus. Né? E esse é um dos pontos. Esse é um dos erros que as pessoas cometem. Que falam, a Bíblia se contradiz. Ela não se contradiz. Mas Deus se arrepende. Deus não se arrepende. De fazer promessas. De fazer promessas não se arrepende. Agora, ele se arrepende de atender às suas orações idiotas. Que é a mesma coisa que um pai chega pro filho, o filho dele vai lá e pede uma bola. O pai dele fala, não vou te dar uma bola porque, sei lá, se eu te der uma bola, você vai cair e vai machucar. Só uma suposição. Aí o menino pede, o pai dele faz o quê? Dá a bola pro menino. O menino vai lá, pega a bola, e não sabe mexer com a bola, vai lá e se machuca. Fica todo quebrado, vai se parar lá no hospital, por exemplo. Aí o pai dele fica, o quê? Pra que eu fui dar aquela bola pra aquele menino, gente? Por que eu fui escutar esse menino? Esse é o arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus é o quê? Pra que eu fui ouvir você? Por que eu fui dar o que você queria? Mas eu te dei por quê? Porque você ficou pedindo. E aquela coisa, a gente tem que colher o que a gente planta. Se a gente quer se dar mal, uma hora Deus vai deixar a gente se dar mal pra gente aprender que tem que aprender a ouvir. Aprender a escutar e entender que nem tudo que a gente quer serve pra gente. E esse é um outro ponto aqui, que é o erro da contradição, que as pessoas acham que lê um texto, mas não buscam entender, interpretar ele. Porque aqui, se eu só lesse aqueles 2 versículos, eu ia poder falar, a Bíblia se contradiz, se eu não buscasse entender antes. O primeiro tá o quê? Samuel tá no 15, o outro tá em Samuel, o outro nem tá em Samuel, tá em Números. Agora já esse aqui tá em Samuel 8, então são 3 textos diferentes. E um desses está num livro diferente. Então, tipo assim, se eu lesse, não buscasse entender e compreender o texto, ler tudo, ler o texto, o capítulo, o versículo, o texto atrás, anterior, posterior, eu nem ia conseguir entender. Então, tipo assim, se você não entender o texto, leia, releia. E se você não achar, não conseguir entender, mesmo assim, achar que tem alguma coisa errada, vá procurar em outros textos, referência, vá ouvir alguém que já estudou a respeito e busque entender, porque que nem aqui. Se eu simplesmente lesse um texto lá, eu ia achar, tá, Deus não se arrepende, beleza. Na hora que eu chego lá, leio aqui, eu entendo o que, mas Deus se arrepende, então a Bíblia está se contradizendo. Se ela se contradiz, então ela não é a verdade. Se ela na verdade é uma mentira, eu estou dispensando a minha vida lendo um livro qualquer. E não é isso. Então, tome cuidado com as contradições da Bíblia, que não são contradições, mas sim questões de interpretações que você tem que dar muita atenção e tomar cuidado quando você está lendo. Porque se você não entender o sentido em que está sendo escrito aquilo, vai dar muito ruim. A segunda questão, que eu vou... Nem a segunda, eu tenho mania de falar a segunda. É a quarta questão. É a questão do dicionário, que a gente comete um erro muito fácil em questão de não olhar o significado das palavras. Que nem o texto vai estar em Éfeso. Éfeso a gente vai pegar o 5:19, que fala assim, ó. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos do Espírito, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Isso aqui é a questão que a gente vai falar uma coisa aqui, que é o erro mais comum que tem no meio evangélico, cristão, católico, seja lá o que é a questão do louvor. Gente, louvor não é cantar. As pessoas nem entendem o significado da palavra louvor. O significado da palavra louvor, mais simples de tudo, é o que? Elogio. Louvor significa o que? Elogio ou dar a honra a quem é merecida. É uma forma de você honrar a pessoa ou de você elogiar ela. Isso que é louvor. É a pessoa, não, vamos supor, fez um desenho bonito. Você fala, nossa, esse seu desenho é bonito, não, tá mó bacana, parabéns, você fez uma coisa muito linda de se ver. Isso é o que? É um louvor. Você está louvando a pessoa. Está elogiando ou está mostrando que ela merece uma honra, dando uma honra para ela, falando com ela, não, você é muito bacana, sabe fazer desenhos bonitos, essa coisa. Isso é um louvor. Agora, louvor não é cantar, porque se a gente ler o texto, fala assim, ó, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos no Espírito, cantando e louvando. Se louvar é cantar, por que ele está falando que a gente tem que cantar e cantar de novo? Não faz sentido. Porque ele fala assim, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, ele está falando assim, quando vocês estiverem cantando,
Louvem a Deus no coração, prestem a honra devida no vosso coração a Ele. Elogiem, exaltem Ele, reverenciem a Ele no coração enquanto estão cantando. É o que Paulo fala. E outra coisa que comprova que se a pessoa não quiser olhar no dicionário e falar, não, louvor é cantar, porque eu aprendi isso, porque tem gente que é cabeça dura e é burra mesmo, né? Tem gente que não aceita as coisas de jeito nenhum. A questão tá lá em Salmos, que vai esclarecer isso de novo. Salmos 47, 6. Salmos 47, 6. Que vai falar desse negócio aí de louvor de novo. Que o povo não aceita, que louvor é cantar e louvor não é cantar de jeito nenhum. 47, 6. Que fala assim, ó. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Se louvor é cantar, como é que eu vou cantar cantando? Se a gente fosse olhar aqui, louvor é cantar, beleza. Aí ia estar assim, cantai cantando. Isso não faz o menor sentido. Aí ia estar, cantai cantando a Deus, cantai cantando. Eu vou cantar como, gente? Não faz sentido nenhum. Por isso que a gente tem que olhar no dicionário o significado das palavras. Se você não entendeu, não sabe o que a palavra significa, olha no dicionário. Não vai no, eu acho isso. Não existe, eu acho isso e é isso. Não existe. Não existe essa coisa de, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, isso não existe. Então, toma cuidado com isso. Sempre olhe no dicionário. Se você não entender uma palavra, não sobre o significado dela, olha no dicionário. Bíblia você lê com o dicionário, do lado. Se não for dicionário, olha na internet mesmo. Tem internet hoje pra quê, né? Assim que você vai entender, você não vai cometer o erro de entender coisa errada. Que nem eu falo da questão do louvor. Todo mundo fala, eu tenho um ministério de louvor. Porque eles falam que a louvor é cantada ao ministério de canto. Não existe isso, gente. Não existe isso, ministério. E outra coisa que está errada também é ministério. Ministério significa serviço. Ministério não é cargo, nem trabalho. Ministério é serviço. Significa questão de trabalho, né? Eu que falei um negócio errado aí agora. Mas ministério significa trabalhar, né? A pessoa fala, meu trabalho é cantar. Não, nem existe isso. Na Bíblia nem existe isso. Né? Louvar. Aí louvar é cantar. E cantar é o teu ministério de canto. Eu trabalho cantando para Jesus. Não existe isso, gente. Isso nem tá na Bíblia. Isso nem tá nos textos. A Bíblia nem comprova que existe isso. Deus te chamou para cantar. Não existe isso, cara. Louvor não é cantar. Louvor é elogio. É uma coisa você chegar, Deus me chamou para elogiar Ele. Essa é a minha única obrigação. Isso não existe. Não cometa esse erro só por conta que você lê um trem errado e não entende o significado da palavra. Louvor é elogio. Então olha no dicionário tudo que você estiver lendo, o significado para você entender direito o texto. Você não pode ter pressa para ler a Bíblia. Outro ponto que a gente vai, que é o quinto ponto, que já é o último, que o texto está lá em Coríntios, né? Que é distorcer o texto. Esse aqui eu já vou pegar, né? Eu já vou tocar na ferida, né? De um dos erros muito comuns que a gente vê nas igrejas de hoje. Na igreja em si, né? Porque não existe igrejas. Só existe uma igreja que vai morar no céu, né? A gente vai começar lá em Coríntios. 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que eu tô folheando ela aqui para ler para vocês, né? 1 Coríntios 3:16, né? 3:16. E tá assim, ó. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse é o primeiro texto. E a gente vai pro outro já de uma vez aqui, que tá lá em Coríntios 12. No 12, no versículo 27 e 28. Que vai estar assim. Ora, vós sois o corpo de Cristo e, particularmente, seus membros. E a uns Deus designou na igreja, primeiramente como apóstolos, segundo lugar como profetas, em terceiro como mestre, depois ordenou operadores de milagres, depois dons de cura, dons de socorro, dons de governos e diversos gêneros de línguas. Esse é outro ponto que eu quero tratar aqui, que o povo não entende também. E, gente, igreja não é templo. Não é quatro paredes, o templo é o seu corpo.
Você é membro da igreja. A gente é célula. Cada pessoa é um mini templo onde o Espírito Santo habita e a gente é uma célula que compõe todo um corpo, que é a igreja no todo. E desse corpo, que nem a gente leu nos textos, tem um cabeça e esse cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça e a gente somos os membros. Tanto que é uma coisa que as pessoas não entendem. O povo acha que na igreja existe hierarquia. Isso não existe, gente. Não existe hierarquia na igreja. A única hierarquia que existe na igreja é assim: Cristo é o cabeça, ele é o cérebro. Ele manda no corpo. A gente somos o corpo, os membros do coração, o braço e isso. E que nem tá aqui. Paulo fala, Deus designou cada um para uma função. Que nem fala, tem apóstolos, profetas, mestres. Então a gente tem que entender uma coisa, gente. A única hierarquia que existe é a de Jesus mandando. Todo mundo, não existe esse negócio de, quem manda na igreja é pastor. Pastor não manda na igreja. Bispo não manda na igreja, presbítero não manda, diácono não manda. E nem é só isso que tem, você tem que entender uma coisa. A gente é função. E não existe esse negócio de promoção de cargo, porque não é cargo, é função. Não tem como minha perna ser promovida a olho, nem meu braço ser promovido a coração. Eu fui chamado primeiramente a ser evangelista, depois diácono, aí eu viro apóstolo, para depois virar presbítero, aí pastor, eu viro sumo sacerdote, que não sei o que. Isso não existe, gente. Não existe esse negócio de subir de cargo, é só a gente ler, mano. A gente é um corpo, e um corpo ajuda cada um dos membros, somos células. Não existe igreja na individualidade, sim na coletividade, porque a gente é célula de um corpo. E a gente é templo de Deus. Então não existe esse negócio de eu sou da igreja batista, da presbiteriana, da pentecostal. Não existe isso, gente. Igreja é simples. Igreja só tem uma. E o que significa igreja? Vem de eclésia, que é tirados para fora. Então significa o quê? Deus tirou para fora um povo santo preparado seu para ir para o céu. Tanto que igreja não tem sobrenome. Que nem o povo fala, eu sou da igreja Batista. Aí como isso ia ficar? Eu sou dos tirados para fora Batista. Que nem tem uma que é bola de neve. Aí ia ficar assim: tirados para fora da bola de neve. Essa que seria a tradução. O que não faz o menor sentido. Por isso que tem a questão do dicionário olhar o significado das palavras. Que em inglês significa tirados para fora. Aí o povo fala que igreja é templo. Não é, gente. Não existe igreja, são pessoas. Pessoas são a igreja. E esse é um dos distorções de texto que o povo faz. Aí eles falam que a igreja é uma construção que você tem que sustentar ela. Não. A igreja é você com seus irmãos. E o seu corpo é o templo e ele que você tem que sustentar, valorizar e cuidar. Porque ele é sagrado e deve ser respeitado. Porque esse corpo que você usa para adorar e servir a Deus. Então você tem que valorizar ele, cuidar da sua saúde. Então isso é outra questão. E que nem a gente vai bater aqui num outro ponto, que até confirma esse negócio de igreja não é templo, que nem existe esse negócio de eu tenho que ir para a igreja. Você não vai à igreja, você é parte da igreja, você só faz se juntar com seus irmãos. Se a gente for lá em Atos, vai falar isso, aliás, se a gente for lá para Atos 2 mesmo. Atos 2 fala disso. Se a gente pegar lá em Atos 2, 42 fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os crentes viviam unidos e tinham todas as coisas em comum, pois vendiam as suas posses e propriedades e repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Todos os dias, e com um comum acordo, assiduadamente, reuniam-se no templo e partiam o pão em casa, comiam juntos o alimento com alegria e cintileza de coração. Esse é o primeiro negócio. E para confirmar isso aí, a gente vai aqui, pro 4 mesmo, 4:34. E não haviam entre eles nenhum necessitado, porque todos que possuíam herdades ou casa, depois de vendê-las, traziam o valor daquilo que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, Jesus nunca mandou construir igreja, gente. O que é que o povo fazia? O povo se convertia a Jesus, o povo fazia o seguinte: o cara tem uma casa, o cara tem
ter uma grana, o cara tem uns bens, os caras vendiam tudo, vendia as casas e fazia o quê? Depositava nos pés dos apóstolos. Aí o que os caras faziam? Os caras faziam um bairro de crente. Ia lá e todo mundo começava a morar junto. E lá, o que eles faziam? O dinheiro, eles vendiam os bens, juntavam o dinheiro de todo mundo, vamos supor, dava 60 mil. Ah, o irmão Beltrano tem a despesa de... Ele gasta 500 reais por mês, o outro gastava 1.000, os cara, porque a família dele é maior. Os caras pegavam o dinheiro e distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, uma coisa que ninguém faz hoje. Os caras faziam um bairro de crente, os caras juntavam o dinheiro de tudo, porque o dinheiro virava dinheiro da comunidade, porque virava uma comunidade cristã. E o povo dividia tudo. Ah, o irmão tá sem pão, tem pão na casa de Beltrano, pode pegar lá. O irmão ia lá e dava. Era assim. Ah, irmão, não, deu um problema no meu carro. Os irmãos lá vendiam as coisas, o dinheiro era de todo mundo. Não tinha esse dinheiro, é meu, é de toda a comunidade. E se um irmão tivesse precisando de alguma coisa? Ah, o irmão precisa consertar o carro. Ah, o irmão precisa de uma cama porque a cama dele pregou. Eles iam lá, pegavam e compravam. Era assim que os caras viviam no irmão. Igreja, membros de um corpo, célula, família. Entendeu? Tanto que não tinha aquele negócio tipo de o irmão Beltrano. Não, era realmente irmãos. É uma outra coisa que existe hoje. Você já notou que a palavra irmão em todas as congregações, seja o que for, virou uma norma, um título? Virou um conceito? As pessoas não se tratam como irmãos, que nem em Atos, que a gente vai ver nos textos. Eles não viviam como células de um corpo, somos unidos, somos realmente irmãos, temos o mesmo sangue correndo nas veias, somos família. Eles não viviam isso. Igreja é família. As pessoas têm que entender que a gente tem que viver em família. Só que ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E nesses textos é o que a gente entende. Só pra gente ler que a gente já percebe o que? Igreja é uma família. A gente tem que viver em família. Tem que ter tudo buscando. Tudo que a gente tem que buscar o prol, o melhor para os outros, para cada um. Tanto que Paulo fala, considerar uns aos outros melhores do que os outros, buscar sempre o bem do próximo. Porque isso, a gente é família, busca o bem do seu irmão. E como a gente leu aqui nos textos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o povo pega e torce e fala o quê? Igreja é templo, você tem que dar dinheiro, e você nem tem que olhar na cara da pessoa, porque que nem nos meios evangélicos tem mais isso. A pessoa é do ministério, vamos supor, o cara é o neopentecostal, ele nem olha na cara de um cara que é pentecostal. Aí os caras nem se cumprimentam, aí os caras falam, aí o cara da neopentecostal pega, os caras falam, tá vendo? É da neopentecostal. Pecando, depois fala que é crente. Vocês perceberam a hipocrisia e o julgo que acontece aqui? Você tá julgando um cara porque ele é de uma denominação diferente, o que em primeiro lugar não existe, porque a igreja não tem sobrenome e só tem uma igreja. O que não faz total sentido, porque as pessoas criam denominações, sobrenome para a igreja e pensa que a igreja é uma construção, constrói isso tudo porque má interpretação do texto, é distorção do texto. Constrói uma igreja, pensa que a igreja é 4 paredes e enfia um nome para ela, um sobrenome para ela. Cria lá e a pessoa gera um preconceito com outro cara, sendo que é o mesmo Deus e a mesma Bíblia, o que não faz o menor sentido. Aí chega lá, o outro se escandaliza e fala, tá vendo, aquele povo da congregação lá não é servo de Deus de verdade. Aí você fica assim, não, em primeiro lugar você tem que entender uma coisa, ele e você, ambos são irmãos, então vocês não deviam estar em dissensão, mesmo se você congrega no outro lugar, vocês deviam estar unidos, cortar esse sobrenome das duas congregações, se a sua é A e a dele é B, se juntar e virar uma igreja só, porque a igreja não tem nome A e nem B, sobrenome, tinha que ser só uma igreja, então você já tinha que cortar isso. Se unir com ele e entender uma coisa. Se ele tá fazendo coisa errada, a vergonha é sua também, porque você também é igreja. Então se ele peca, escandaliza todo mundo. Que nem um erro que é muito comum, que nem eu falei na questão do dicionário, a tradução, é pentecostal. Gente, não existe esse negócio de pentecostal, mano. Não existe. E eu tô falando da tradução. Porque pensa só, pentecostal vem do quê? Pentecostes. Que era o quê? A festa que acontecia no quê? No dia 50 da colheita. Porque Pentecostes significa o quê? Dia 50 da colheita. Então, se você fala que você é pentecostal, você é falando que é um derivado do Pentecoste. Ou seja, você está falando mais ou menos que você é o quê? Eu sou o dia 50 da colheita. Eu sou pentecostal, eu sou o dia 50 da colheita. Ou seja, você nem sabe o que você está falando. Você está falando uma coisa totalmente sem sentido, que você nem sequer entende. Porque você não busca aprender. E isso é um equívoco.
É outra coisa que acontece, que nem eu falei lá, no erro de você não caçar um dicionário ou a origem da palavra pra você entender o que significa, o que é muito errado. Por isso que acontece tantas coisas erradas que tem no meio hoje. E o pior de tudo que eu acho mesmo é esse último aí, questão da distorção do texto, que a distorção do texto é o que mais gera heresia, o que você mais tem que tomar cuidado quando você for ler a Bíblia. Toma muito cuidado quando você for ler a Bíblia. Sempre busca entender o texto completo e caçar referência. Porque esses textos aí que eu li, para você entender que a igreja é um corpo, que você é o templo, que é uma célula de um corpo que forma um mega templo, que é dedicado ao Criador, você vai ter que ler Atos, você vai ter que ler Coríntios, você vai ter que ler Éfeso, você vai ter que ler Colossenses, você vai ter que ler toda a Bíblia que você vai entender esse trem, pegar outras referências, né? Eu só pegar umas referências pequenas aqui só para não estender muito e para não ler muita coisa aqui, para não ficar complicado, mas só para vocês terem a noção, tem que tomar muito cuidado com isso, com a leitura. A leitura é de extrema importância e se você não tomar cuidado, vai dar muita coisa de errado na sua vida. Então pensa isso, analise os textos que eu falei aí, confere na sua Bíblia que você vai ver. E vai lendo outros textos também, pegar referência, você vai entender uma coisa, gente. Igreja não é templo, igreja são pessoas, não existe esse negócio de denominação e para de chamar os outros irmãos como se fosse título. Você chama a pessoa irmão Tiago, irmão Paulo, irmão não sei o que, irmão sei lá o que. E não é, você nem considera o cara como irmão, você só chega no lugar, meu irmão, você trata o cara como seu irmão para poder ficar chamando ele de irmão? Você trata ele como irmão, você vai na casa dele, visita, busca, você dá o seu melhor, você daria a vida por ele? Ele é mesmo realmente da sua família? Ou você só fala isso porque você faz parte de um conjunto religioso chamado evangelho, chamado cristão? Outra coisa aí, que o povo inventou essa modinha hoje que eu sou evangélico, que não existe isso. Porque evangelho significa boas novas. Você está falando assim, eu sou boas novas. É outra questão que o povo vai derivando palavras. Vai derivando coisa que você fica assim, gente, você nem sabe o significado da coisa que você está falando. Está derivando uma palavra de outra que você nem sabe o sentido. Que nem eu falei de igreja lá, que significa tirados para fora. Aí você fala, eu sou igreja, eu sou tirado para fora, tá? Do quê? Ser tirado para fora do mundo para servir a Cristo. É isso que você tinha que entender. E não colocar, eu sou um tirado para fora da Batista, da Presbiteriana, da não sei o que. Os caras batem no peito uma placa de uma igreja achando que uma placa de igreja vai salvar ou vai levar alguém para o céu. Isso não vai acontecer nem com o inferno congele. Placa de igreja não vai salvar ninguém, até porque a igreja nem tem placa. Mas as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Se dedique à leitura diária, porque você tem que entender uma coisa. A palavra é pão, a oração é água. E você precisa dos dois para manter o seu corpo, a sua vida espiritual intacta, boa e firme na palavra de Deus. Por isso a gente tem que se dedicar e se fortalecer na palavra. Sempre busque aprender. Coma o alimento sagrado que é o pão da vida, que é esse aqui, Bíblia. E sempre busque aprender com outras pessoas. Veja vídeos, outras coisas aí para você entender. Ler livros, livros ajudam demais. Eu mesmo tenho vários livros aqui. E vai lendo para você entender, porque você vai... Todo mundo pode te dar uma percepção diferente de um versículo, que aí você vai conseguir entender ele melhor. Ou vai te dar outro raciocínio. É sempre bom você olhar de vários ângulos o texto e estudar ao máximo. Sempre pegar todas as referências, que é o que? O estudo sistemático. Pega as referências, tudo que você achar na Bíblia. Pega o dicionário, olha o significado das palavras. Lê, relê. Olha o texto, contexto. Olha o sentido que está sendo escrito. Pensa se você tivesse lá, entra no texto. Entende o que o cara está querendo ver e olha... Por último também, não é por último, né? Mas tinha que ser em primeira. A tradução, busque a tradução mais perto do original. Porque tradução errada vacaia, que nem aquela lá do Salmo 1 lá, que está traduzida errada e as pessoas pensam que os bens materiais não vão faltar. Quando o que não vai faltar é o Criador dos céus e da terra. Né? Então essa mensagem que eu queria trazer para você. Tome cuidado quando você for ler a Bíblia, se dedique bastante e foque nisso. E se dedique realmente a viver o Evangelho, porque o Evangelho não é para qualquer um. Então, é só tomar na violência para os fortes. Então, se você não buscar aprender por conta própria, e sim, ouvir sim, você tem que ouvir os seus amigos, familiares, líderes, todo mundo que você vê que é de Deus, você escuta. Você tem que entender uma coisa, a palavra de um pastor
não vale mais do que a palavra de um irmãozinho humilde que senta no banco atrás. A palavra dos dois tem o mesmo peso, sabe por quê? Porque os dois são iguais diante de Deus. Os dois têm o mesmo valor, os dois são dedicados a Deus. E não é porque a função do cara é pastor e a função do outro é diácono, a função do outro é porteiro, chaveiro, sei lá o quê, que a palavra dele tem menos valor do que a do outro. Porque os dois estão sob a direção de Deus, então valorize. Desde o mais alto até o mais baixo, porque Deus usa os dois de igual forma. E sempre aprenda a pensar, gente. Não seja ignorante, porque ignorância mata. Jesus falou: meu povo perece porque falta conhecimento. Errais por não conhecer as escrituras. O povo de Deus, gente, ainda mais no século XXI hoje, é o que mais é destruído porque não conhece a Bíblia. Então você tem que ler, reler. Uma coisa que eu aconselho vocês a fazer: faz teologia, que é uma coisa muito boa, que tem muito conhecimento que para acrescentar, apesar de até isso estar traduzido errado, porque Theo significa Deus, logia é estudo, fica estudo de Deus, que não faz sentido. O certo seria colocar um logos, que logos significa palavra, antes do Theo, que é Deus, é esse estudo da palavra de Deus, ia ficar logos teologia, que seria estudo da palavra de Deus, que seria o mais adaptado, né? Mas o povo deixa as coisas assim mesmo, porque o povo é tudo acomodado. Ah, deixa assim, né? E não busca corrigir as coisas. Mas se dediquem, gente. Se dediquem. Deus abençoe vocês mutuamente e que vocês possam aprender cada dia mais. Mas leiam a Bíblia com atenção, com calma, dedicando mesmo, buscando aprender. Porque Jesus está voltando e quem ficar na ignorância não vai se dar bem. Então, que Deus abençoe cada um de vocês.